Olá, meninos, como vocês estão? E como foram as férias? Espero que tenham se divertido muito, descansado, para a gente retornar agora com força total nas nossas aulas. Como vocês perceberam, vamos continuar nesse regime não presencial por um tempo. Não sabemos ainda até quando. Então, é necessário, de extrema necessidade, que vocês tenham muito empenho e muita dedicação nesse momento para que o aprendizado de vocês realmente seja efetivo. Nessa semana a gente vai iniciar fazendo uma revisão do conteúdo de Revolução Francesa. E para isso vocês têm que ter muita atenção à explicação e depois eu vou auxiliar vocês na resolução dos exercícios por videochamada, tá? Então vamos lá. Primeiro iremos realizar a revisão do conteúdo de Revolução Francesa. Então vamos lá. Primeiro, toda vez que a gente fala sobre Revolução Francesa, a gente lembra de três fatores principais, que era o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Quando falamos de Revolução Francesa, automaticamente o lema liberdade, igualdade e fraternidade vem na nossa cabeça. Ao longo da aula a gente vai entender por que esse lema. Então vamos lá entender o processo histórico dessa Revolução Francesa, o que estava acontecendo antes e todo o desenrolar. A Revolução Francesa foi um conjunto de acontecimentos que ocorreram entre 1789 e 1799, que alterou todo o quadro político, econômico e social da França. A Revolução Francesa ocorreu na França. Antes dessa revolução, a gente tinha o antigo regime, ou seja, era um absolutismo monárquico. Nós já trabalhamos isso em sala de aula. Era um rei, uma monarquia, um rei que tinha poder absoluto. Esse poder ele era divino, era acima de qualquer coisa. Ele mandava, ele detinha todo esse poder. Ele tomava todas as decisões dentro da França. Além disso, tinha o mercantilismo, que é o governo que coordena toda a economia dentro da França, e uma sociedade dividida em classes. Essas eram as principais características da França nesse período antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um marco tão importante que ela deu início à Idade Contemporânea. Vocês lembram que a gente estudou no início desse ano? Idade Média, Idade Contemporânea, Idade Medieval, a gente estudou os períodos. Então essa revolução ela foi tão importante que ela deu início à Idade Contemporânea. Ela mudou pensamentos, mudou as características sociais, a gente vai entender isso. A Revolução Francesa também, além de mudar dentro da França essas ideias, também mudou em outros países, principalmente na independência das colônias espanholas e também na independência do Brasil. Vamos ver agora quais as causas que levaram a essa Revolução Francesa. Primeiro ponto, o rei Luís XVI e sua corte tinham gastos exorbitantes, eles tinham muitos privilégios. Vocês vão perceber que tem duas classes que eram extremamente privilegiadas em relação à maioria da população. Segundo, ideias iluministas, nós estudamos isso em sala de aula. O homem passa a ter importância, a razão passa a ter importância. Esse ideal de liberdade, igualdade e fraternidade veio dessa ideia iluminista. E dentro da França ela teve importância. Terceiro, a França passava por uma crise financeira grande, porque ela ela auxiliou na guerra de independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra e também ela tinha saído da Guerra dos 7 Anos, na qual ela perdeu para a Inglaterra. Então ela estava numa crise financeira extrema. Quarto ponto, aquela região estava numa seca extrema, escassez de alimento, uma miséria muito grande e isso gerou uma revolta da população. Quinto ponto, a divisão da sociedade francesa. Um pouquinho mais para frente a gente vai perceber, não tinha uma mobilidade social. Se você nasceu numa classe pobre, você nunca vai ter a possibilidade de ascensão. Sexto ponto, é o que a gente já viu ali atrás. O governo ele tinha muita influência na economia nesse período. Como a gente falou agora mesmo, essa sociedade francesa desse período, ela tinha o mercantilismo, ou seja, o Estado ele intervia nas relações comerciais e os burgueses durante o século XVIII achavam isso um absurdo e isso também causava revolta. Sétimo ponto, o reinado de Luís XVI ele era uma monarquia absolutista, ou seja, o poder dele era ilimitado e divino. Então o poder dele era acima de qualquer um. Isso também causava revolta. Todos esses pontos juntos
geraram uma revolta na população e eles queriam mudanças. E por isso se deu a Revolução Francesa. Vamos entender um pouquinho o que essa divisão social significava nesse período para trazer tanta revolta na população. A sociedade ela era estamental, ou seja, dividida em 3 estados ou ordem. Como nós já falamos, não tinha mobilidade social. Nasceu no 3º estado, você não poderia passar para o 1º, não tinha essa mobilidade social. E mantinha os privilégios de nascimento da nobreza. Então vamos lá. A sociedade francesa ela era dividida em 3 estados. O 1º estado, que era formado pelo clero, o 2º estado, formado pela nobreza, e o 3º estado, que é formado pelo povo, burgueses e os pobres, que se enquadravam os camponeses, trabalhadores urbanos e os desempregados. Essa divisão causava muita revolta, porque acabava que, no fim das contas, o 3º estado sustentava os privilégios do 1º e do 2º estado. Olha só, essa é a organização social no antigo regime. Então, como nós já falamos, o clero, o 1º estado, o 2º estado, rei e a nobreza, a classe privilegiada, e o 3º estado, que é o povo. O 1º e o 2º estado, além dos privilégios, tinham isenção de imposto. Logo, o Estado francês era sustentado pelo 3º estado, que era a burguesia e os pobres, os trabalhadores. Etapas da Revolução. Vocês têm que fixar isso. A Revolução Francesa, em base de estudo, ele é dividido em 3 fases. Vamos lá. Vamos primeiro compreender cada fase. Em 1789, teve a Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia dos Estados Gerais era exatamente para resolver essa questão dos impostos. Porque o 3º estado pagava e o 1º e o 2º estado eram isentos do pagamento de impostos. Como estava tendo muita revolta, o rei convocou os estados gerais para resolver essa situação. E essa assembleia ela tinha representação dos 3 estados. Cada estado tinha direito a um voto. Mas pensa só, se o 1º estado e o 2º estado tinham privilégio, eles não queriam perder. O 3º estado tinha só um representante. Então, logo, o 3º estado ia continuar pagando imposto e o 1º e o 2º estado não ia pagar. Eles iam ganhar na Assembleia. E o problema foi exatamente esse. A burguesia não aceitou a maneira que estava ocorrendo a votação. Ela não queria que cada estado tivesse um direito a um voto. Ela queria que cada indivíduo dentro da sociedade tivesse direito ao seu voto. Ou seja, como o 3º estado era composto pela maior parte da população, tinha uma maior chance de ganhar o direito à divisão do imposto por toda a sociedade. Como? Por fim, a gente já chegou à conclusão de que não tinha como resolver a situação. A burguesia, o 3º estado, não aceitou mais fazer parte da Assembleia dos Estados Gerais e declarou a Assembleia Nacional Constituinte por conta própria. Ela se separou do 1º e 2º estado e resolveu declarar uma nova Assembleia. A primeira fase da Revolução Francesa é a Assembleia Nacional Constituinte. Eles queriam a construção de uma Constituição que colocasse fim a esse absolutismo da monarquia dentro da França. Ocorreram diversos conflitos nesse período. Um deles foi a invasão da prisão de Bastilha, em Paris. Com essa invasão, eles queriam mostrar o fim do antigo regime. Essa invasão foi em 1789. Tiveram também algumas invasões na zona rural, onde a população invadiu castelos, incendiou plantações e também massacraram membros do clero. Isso foi chamado de o Grande Medo. Foi a instauração de um medo nesse período. Quais foram as decisões da Assembleia Nacional Constituinte? Primeiro, extrema importância. Eles desenvolveram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no qual todo e qualquer cidadão francês tinha direito à liberdade e à defesa de sua propriedade privada. Também ocorreu a extinção dos privilégios feudais da nobreza, ou seja, agora nós temos essa ideia de igualdade. Todos vão ser iguais socialmente. Teve também a aprovação da Constituição Civil do Clero. O que aconteceu aqui? Eles confiscaram as terras da igreja e agora os representantes do clero, da igreja, eles eram subordinados ao Estado francês. E temos também a promulgação
da Constituição de 1791, que estabelecia um voto censitário, que é um voto ligado à renda individual de cada pessoa, e a tripartição de poderes, que nós já sabemos, que a divisão do poder agora não é mais um poder monárquico absoluto, agora é um poder dividido em três partes: o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Vamos lá. Como nós vimos, acabou o absolutismo, né? E agora começa uma monarquia constitucional, que vai de 1791 até 1792. O rei Luís XVI, ele aceitou a Constituição no primeiro momento, mas ele foi pego querendo fugir para a Prússia e acabou sendo preso. Como agora nós não temos mais uma monarquia absolutista, alguns países absolutistas começaram a ir contra a França, e podemos citar entre eles a Áustria, a Rússia, a Prússia e a Espanha. A Inglaterra, ela não era absolutista, mas ela também se uniu nisso que nós chamamos de primeira coligação. Esses países, eles começaram a enfrentar a França. Então a Assembleia convocou todos os cidadãos franceses para ir contra essa primeira coligação absolutista. A multidão, tão enfurecida com essa situação de guerra com a primeira coligação e com toda a situação que estava acontecendo dentro da França, invadiu a prisão, o local onde o rei Luís XVI estava preso, porque consideravam ele um traidor, e acabaram nesse momento proclamando a república dentro da França. Iniciamos então agora a segunda fase da Revolução Francesa. Ela é conhecida como a Convenção. Ela durou de 1792 até 1793. Seus membros, os membros dessa convenção, ela foi escolhida, quando eu falo sufrágio, estou falando de voto. Um voto de todos os homens maiores de 21 anos. Mulheres nesse momento ainda não votam. Então, todos os homens franceses maiores de 21 anos tiveram direito a votar. Sufrágio é voto. E pertenciam aos seguintes partidos. Agora nós temos a divisão de três partidos políticos extremamente importantes. Primeiro, os girondinos, eles se sentavam à direita e eles representavam a alta burguesia. Do lado esquerdo, nós temos os jacobinos, que eles representavam o interesse da pequena burguesia e dos sans-culottes. Os sans-culottes, eles eram os trabalhadores. E tínhamos também o partido político da planície ou pântano, podia ser chamado qualquer um dos dois. Eles não tinham uma posição definida, mas o lado que estava ganhando eles apoiavam. Então, como vocês viram, a gente já tem uma divisão aqui, ó. A gente entende um pouquinho sobre a divisão política atual, de direita e de esquerda. Então, vamos lá. Essa convenção, a convenção, decidiu por votação mandar o rei deposto para a guilhotina, matar ele. Matou tanto ele quanto a esposa dele, Maria Antonieta, guilhotinados. A execução do rei levou essas nações absolutistas, Áustria, Prússia, Espanha, os reinos italianos e os Países Baixos, junto com a Inglaterra, a formar essa primeira coligação que eu já falei para vocês e ir contra a França. Além dessa guerra externa que estava acontecendo entre franceses e a primeira coligação, também tínhamos problemas internos dentro da França, dos antirrevolucionários, dos que não queriam revolução e daqueles que queriam a revolução. Então a França nesse momento está vivendo um período muito conturbado. Só que tivemos uma mudança extrema em junho de 1793, quando se inicia a República Jacobina, quando os sans-culottes e os jacobinos eles invadiram a convenção e prenderam os líderes girondinos. Agora começa uma situação de muito medo dentro da França, porque os jacobinos eles eram muito extremos. Então é um período de muito terror dentro da França. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Essa República Jacobina ela durou de 1793 até 1794, um pouquinho mais de um ano. Ela criou um tribunal revolucionário, exatamente isso que eu estou falando para vocês, que levou muito terror, que julgava os opositores da revolução, todos aqueles que eram contra a revolução, que era antirrevolucionário, eles julgavam e condenavam à morte pela guilhotina. Era público, todo mundo via. Outros pontos dessa República Jacobina foi a criação de um ensino público e gratuito. Agora, a classe pobre agora também teria direito a uma educação. Teve a abolição da escravidão das colônias francesas, também nesse período.
o tabelamento do preço dos alimentos, do chamado Edito do Máximo, e também uma instituição do voto. Lembre-se, sufrágio é igual a voto. A instituição do voto universal masculino. Então, todos os homens franceses maiores de 21 anos teriam direito ao voto, todos sem exceção. Só que os jacobinos foram perdendo popularidade justamente por esse terror, esse medo que eles passavam. Então, os girondinos conseguem retomar o poder em 1794. Nós temos a reação termidoriana, que ele durou de 1794 até 1795. Quais as características desse primeiro? Quais as características desse período? Primeiro, os jacobinos eles eram liderados pelo Robespierre. Ele é que criou essa situação de terror, de julgar os anti-revolucionários e levá-los à guilhotina. Por isso, a primeira coisa que os girondinos fizeram quando conseguiram voltar ao poder foi anular todas as medidas populares que foram tomadas pelos jacobinos e executar o Robespierre na guilhotina. Também teve o restabelecimento da liberdade de preço. Agora tinha uma liberdade, não, os preços o preço dos alimentos não seria mais tabelado. E a promulgação de uma nova Constituição, que estabelecia que o poder executivo seria exercido pelo diretório e teríamos o retorno do voto censitário. Inicia-se então a terceira e última fase da Revolução Francesa, que durou de 1795 até 1799. Após a queda do Robespierre, a burguesia, a alta burguesia, voltou ao poder disposto a consolidar suas próprias conquistas. Em 1795, em agosto exatamente, foi criado o diretório, que ele tinha 5 membros. Esses 5 membros eles eram chamados de diretores. Eles exerciam o poder executivo, ou seja, eles faziam valer as leis dentro da França. Essa fase só se encerrou em 1799, como a gente já disse ali acima. Só que mesmo esses diretores não conseguiam resolver o problema da crise dentro da França. E o descontentamento, a fome, a corrupção ia aumentando cada dia mais. Com esse governo enfraquecido, com a França dentro de um caos extremo, com a ameaça externa de invasão, com a ameaça interna dos antirrevolucionários contra os revolucionários, a burguesia começa a planejar transferir o poder para alguém que poderia resolver todos os problemas dentro da França. E um nome que com certeza todos vocês já conhecem é Napoleão Bonaparte, e é ele que se torna o governante nesse período. Então, a partir do golpe de 18 Brumário, Napoleão Bonaparte consegue derrubar o diretório e instituir o seu consulado. E aí ele se torna o imperador dos franceses. Então, gente, esse conteúdo de Revolução Francesa, ele é um pouquinho complexo, ele é bem extenso, ele tem vários pontos de extrema importância que são importantes nas sociedades atuais hoje. É importante que, se vocês não tenham compreendido alguma parte desse vídeo, volte, releia novamente, porque para os conteúdos que estão vindo, é de extrema importância que vocês compreendam a Revolução Francesa. Agora que nós concluímos a parte do conteúdo, eu vou auxiliar vocês por videoconferência na resolução das atividades. São simples. Se vocês conseguirem fazer sozinhos, tudo bem. Se não, eu vou estar lá para auxiliá-los. Primeiro, vocês vão pegar o caderno de história e fazer o cabeçalho lá no Classroom. Toda a aula vai estar disponível lá, tá? Então, você vai colocar o nome da unidade escolar, o componente curricular, o seu nome, série, turma, o nome do professor e a data. É de extrema importância que tenha todos esses dados. São 3 exercícios simples. Primeiro, está pedindo para você descrever quais são os pontos principais da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que os principais pontos que ele assegurava? Simples. Número 2. A Revolução Francesa ela foi dividida em fases. Eu quero saber qual é o nome dessas fases. Número 3. Internamente, a crise começava a provocar divisão entre os próprios revolucionários. Os girondinos, representantes da alta burguesia, que defendiam posições moderadas. E os jacobinos, como a gente viu, eles eram mais extremistas. Eles eram representantes da média e pequena burguesia. Ele constituiu o partido mais radical, sob a liderança de Robespierre. Foi assim instalada a ditadura jacobina, nós já falamos sobre isso,
que introduziu novidades na Constituição. Eu quero saber quais eram essas novidades. Como vocês, espero que vocês lembrem, após os jacobinos vieram os girondinos que colocaram tudo em terra e mudaram toda a situação da França. Mas o que os jacobinos introduziram como novidade nesse período da ditadura jacobina? São esses 3 exercícios. Acabando de assistir essa videoaula, vocês vão voltar lá no WhatsApp, eu vou deixar o link da videoconferência e eu vou estar aguardando vocês para auxiliar na resolução dos exercícios. Qualquer dúvida estarei à disposição. Então, faça as atividades com muito cuidado, com muita atenção, porque o nosso foco é o aprendizado efetivo de vocês. Então, beijo e até a próxima aula.